Dentro das comemorações do Dia do Meio Ambiente, um assunto interessante e pertinente também sobre o tema: um apiário itinerante. Nós vamos escutar isso com Felipe Rua. Vamos saber o que é isso aí. Na semana passada, nós tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E olha, para falar do meio ambiente, um dos momentos mais interessantes que nós tivemos foi uma entrevista que vocês vão ver agora com o Felipe Rua, que tem uma novidade muito legal, muito interessante. O que é Abelha Bus? É um ônibus que vai nas floradas para que as abelhas possam ter um mel diferenciado? Como é que é isso? Então, o projeto Abelha Bus, ele surgiu em 2018, lá em Caraíva, lá no sul da Bahia, com o meu sócio, que é o Dário, e ele veio com uma ideia, tipo, vamos fazer apiários dentro de ônibus, né? Então, ele estava buscando algum investidor, alguma pessoa que fizesse a facilitação aí para poder implementar esse sonho que ele já tinha há muito tempo, né? Então, ele, como um apicultor, ele começou a bolar planos, né, de como transformar a vida do apicultor numa coisa um pouco mais próspera e menos desgastante, né? Então, ele teve a ideia de fazer ônibus apiários, os primeiros ônibus itinerantes do mundo, né? E aí eu, como investidor, eu entrei com a aquisição de 2 ônibus. Hoje em dia nós temos 2 ônibus, né, que eles ficam transitando entre as floradas, né? Então a gente vai atrás das floradas específicas. Hoje em dia a gente está trabalhando o café, estamos trabalhando a aroeira, o eucalipto e o velame, né? Ou seja, nosso ônibus ele funciona, tá? Ele se desloca entre uma florada e outra. Então, a cada 2 meses e meio, a gente se desloca para as floradas específicas, né? Então, a gente coloca as abelhas num ônibus antigos, onde a gente reforma o ônibus e adapta, tira todas as poltronas dos ônibus e faz algumas transformações, né? Então, ou seja, a gente coloca 30 colmeias de um lado e 30 colmeias do outro, 15 em cima e 15 embaixo, né? E está sendo uma coisa maravilhosa, porque a gente está colhendo muitos frutos, né? E muito mel, né? Só que aí eu tive uma ideia, porque assim, eu tenho um coletivo de terapeutas holísticos, chama Evolua, né? Então, eu trabalho a espiritualidade, cristais, coisas vibracionais, e aí eu vi, durante um bom tempo, que já existia umas certas culturas, né? Alguns tipos de cultivo de plantas, de porcos, de galinha, que utilizavam música clássica, né, para poder aumentar a produtividade, deixar os animais mais tranquilos, mais serenos. Então, a gente conseguiu reunir as músicas clássicas e o poder dos cristais, junto com a maior das potências das medicinas da floresta, que são as abelhas, né? Que é o pólen, o própolis, a geleia real e o mel. Então, não existe no mundo, lugar nenhum que exista esse tipo de cultivo, né? Desse tratamento. Então, a gente vem fazendo todo esse estudo não só para reverberar no mel, não só para dar um ambiente mais tranquilo para as abelhas, mas também para a gente poder proporcionar ao meio ambiente, né? A soltura das abelhas nativas. Porque aonde a gente vai se beneficiar do mel, a gente coloca iscas para as abelhas nativas, né? Então, se a gente está em Minas Gerais, a gente coloca um certo tipo de isca para aquele tipo de abelha nativa. Se a gente está na Bahia, a gente coloca outro tipo de isca. Se a gente está no Espírito Santo, outro tipo de isca. Para quê? Para que as abelhas nativas elas venham atrás dessa isca, enxameiem e aumente a população das abelhas naquele local,
A gente não se beneficia desse mel. Pelo contrário, a gente deixa elas livres, soltas, né? Então, é uma forma de devolver para o meio ambiente tudo aquilo que a gente também se beneficia. Falam muito desse mel da jataí, aquela abelha que não tem ferrão. Você também cultiva esse tipo de mel ou não? As abelhas melíponas, né, que são as abelhas cepelhões, estão numa ascensão muito linda, né? Tem muitas pessoas criando em apartamento e em locais onde não se pode criar abelhas apis melíferas, né, que são as com ferrões, as pessoas estão criando as melíponas. E é maravilhoso, esse é um movimento incrível, porque aumenta a população das abelhas, isso traz uma diversidade e uma potencialização da flora local, né? Porque há 5 anos a gente teve uma queda de quase 80% na população das abelhas mundialmente falando. 80%. Então, Albert Einstein já dizia que se as abelhas morrerem, o ser humano não dura mais do que 5 anos. Por quê? Porque 2/3 de tudo que é produzido no mundo são polinizados pelas abelhas. Eu estou falando de verdura, vegetal, legume, né, flores em geral, né? Então, como o gado se alimenta de grãos, o frango, o porco, existe as rações que são feitas, né, especificamente para cada tipo de animal, levam os grãos, né? E os grãos são polinizados pelas abelhas. Para você ter uma noção, lá na China, hoje em dia, quase não existe mais abelha, tá? Ou existe uma população muito pequena. E o que os chineses eles fazem? Eles fazem a polinização manual. Ou seja, se você tem uma agricultura, você vai ter que contratar 5.000 chineses para pegar o pólen num saquinho, pegar um pincelzinho e ir de flor em flor, polinizando. Existem algumas dicotomias nessa história do consumo do mel. Eu estava te perguntando, os diabéticos podem consumir o mel? Isso é caso a caso. Existe diversos tipos de deficiências, né? Existem vários tipos de diabetes, né? Então, eu acho que cada médico pode realmente indicar o consumo ou não para aquele tipo de diabetes especificamente. Mas já existem estudos clínicos comprovados que o mel ele reduz o nível de açúcar no sangue. Claro que moderadamente, mas cada médico e cada caso é um caso muito específico para isso, né? Não é porque a pessoa é diabética e sabe que o mel vai reduzir os níveis de açúcar no sangue que vai poder tomar o mel a sua vontade, né? Eu acho que cada pessoa tem que realmente consultar o seu médico. Deixo o programa à sua disposição para que a gente possa falar mais desta coisa incrível, desse trabalho maravilhoso, né, que as abelhas fazem para a raça humana, que é tudo muito, muito legal, muito importante. Tá bom? Perfeito, mestre. Gratidão, parabéns pelo trabalho há 30 anos. Eu te agradeço e a gente continua. Até já.